Já se pegou sonhando com cidades em ruínas, paisagens áridas, onde o sol nunca parece alcançar? Talvez não exatamente Sodoma e Gomorra, com seus nomes carregados de história e julgamento, mas algo visceralmente semelhante. Um lugar onde a luz da esperança parece ter se extinguido, onde a moralidade se esvai como fumaça em um vento implacável. Um sonho onde você caminha por vielas escuras, sentindo o peso da decadência ao seu redor, a opressão de um ambiente que se alimenta da própria desesperança. Essa imagem, por mais perturbadora que seja, pode não ser apenas um produto aleatório da sua mente adormecida. Ela pode ser um espelho, refletindo não apenas o caos exterior que por vezes nos cerca, mas também o caos interior que tentamos, muitas vezes em vão, silenciar. Um caos que se manifesta em decisões questionáveis, em laços que nos prendem a situações tóxicas, em uma relutância em abandonar o que nos é familiar, mesmo que esse familiar nos consuma lentamente. A história de Sodoma e Gomorra, com seus anjos mensageiros, sua promessa de salvação e sua advertência final, ecoa em nossos sonhos porque ela fala diretamente à nossa capacidade de escolher, de discernir entre o que nos eleva e o que nos destrói. Ela nos confronta com a fragilidade da nossa própria bússola moral, com a facilidade com que podemos nos perder em meio ao ruído da vida moderna, nas distrações que nos afastam da nossa essência. E se o sonho não fosse apenas sobre a destruição iminente, mas sobre a oportunidade de recomeçar? E se a figura de Ló, com suas falhas e hesitações, representasse a nossa própria luta para encontrar a saída, para nos libertarmos das correntes que nos aprisionam ao passado? E se a esposa de Ló, transformada em sal, fosse um lembrete constante dos perigos da nostalgia, da nossa tendência a idealizar o que já foi, ignorando o potencial do que pode ser? Vamos mergulhar juntos nessa jornada onírica, explorando os recantos sombrios e as luzes tênues que se escondem por trás dessa imagem poderosa. Não para julgar ou condenar, mas para compreender, para desvendar as mensagens que o seu subconsciente está tentando transmitir, para encontrar a força para deixar para trás o que não te serve mais e para abraçar um futuro mais alinhado com a sua verdade. Um futuro onde a luz da esperança possa brilhar novamente, dissipando as sombras da dúvida e do medo. Prepare-se para uma viagem introspectiva, um mergulho nas profundezas da sua alma, onde as respostas que você procura já residem, aguardando serem descobertas. O simbolismo central da história de Sodoma e Gomorra reside não apenas na destruição física, mas na corrosão moral que a precede. Pensemos na arca, não como um mero receptáculo de madeira, mas como um símbolo da alma humana, capaz de abrigar o divino, mas também vulnerável à infiltração da decadência. As cidades, nesse contexto, representam estados de consciência coletiva, microcosmos de crenças e valores que, quando distorcidos, levam à autodestruição. O anjo, figura recorrente em muitas tradições espirituais, personifica a voz da intuição, o chamado à consciência que ressoa em nosso interior. É a brisa suave que sopra em meio à tempestade, o sussurro que nos guia em meio à escuridão. Ignorar essa voz, como muitos fizeram em Sodoma, é selar o próprio destino. Mas ao contrário de uma visão fatalista, a história nos oferece a possibilidade da redenção, a chance de ouvir o anjo interior e trilhar um caminho diferente. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com situações onde seus valores são desafiados, onde a pressão para ceder à conveniência ou ao ganho pessoal se torna quase irresistível. É nesses momentos que a imagem de Sodoma e Gomorra pode servir como um farol, alertando para os perigos de se desviar do caminho da integridade.
Afinal, a verdadeira corrupção não reside apenas em atos grandiosos de maldade, mas nas pequenas concessões que fazemos diariamente, nos compromissos que firmamos com a nossa própria consciência. Ademais, a figura da esposa de Ló, transformada em estátua de sal, transcende a simples desobediência. Ela simboliza a nossa dificuldade em desapegar do passado, em romper com padrões de pensamento e comportamento que nos aprisionam. É a nostalgia que nos impede de abraçar o futuro, o medo do desconhecido que nos paralisa diante das oportunidades de crescimento. Em vez de condená-la, podemos aprender com sua história, reconhecendo em nós mesmos as amarras que nos prendem ao que já foi, impedindo-nos de florescer. Em contrapartida, a fuga de Ló e suas filhas representa a jornada da alma em busca da libertação. É o processo de abandonar o que não serve mais, de se desvencilhar das influências tóxicas e de buscar refúgio em um lugar seguro, onde a luz da esperança possa brilhar novamente. Essa jornada nem sempre é fácil e muitas vezes exige coragem, determinação e a disposição de enfrentar os próprios demônios. Outro ponto crucial é a ideia do julgamento divino. Não se trata de uma punição arbitrária imposta por um Deus vingativo, mas sim da consequência natural de nossas escolhas. Quando nos afastamos dos princípios da bondade, da justiça e da compaixão, criamos um ambiente propício à destruição, tanto interna quanto externa. A história de Sodoma e Gomorra nos lembra que somos os arquitetos do nosso próprio destino e que a responsabilidade por nossas ações recai sobre nós mesmos. Portanto, a verdadeira questão não é se seremos julgados, mas como viveremos nossas vidas, que legado deixaremos para as futuras gerações. À medida que as linhas da narrativa onírica se entrelaçam, percebemos que a história de Sodoma e Gomorra transcende a mera condenação de um passado distante. Ela se torna um espelho multifacetado, refletindo as complexidades da nossa própria jornada interior, os dilemas morais que enfrentamos e as escolhas que moldam o nosso destino. Não se trata de decifrar um código arcaico, mas de reconhecer os padrões que se repetem, as dinâmicas que persistem, ainda que sob novas vestes, no palco da nossa existência. Refletindo sobre esta jornada até agora, notamos que o sonho não nos oferece respostas fáceis ou soluções simplistas. Ao invés disso, ele nos convida a um mergulho profundo na nossa própria consciência, a confrontar as sombras que ali se escondem e a resgatar a luz que, por vezes, parece se extinguir. É um chamado à autenticidade, à coragem de romper com as máscaras que usamos para nos proteger do mundo e de nos revelarmos em nossa verdadeira essência. Como rios que confluem para um oceano vasto, as diferentes interpretações que exploramos convergem para um ponto central: a importância da escolha. A cada instante, somos confrontados com a decisão de seguir o caminho da integridade ou de ceder às tentações da conveniência, do egoísmo e da corrupção. A história de Ló e sua família nos lembra que a salvação não é uma garantia, mas sim uma conquista, um processo contínuo de autoaperfeiçoamento e de busca pela verdade. A imagem da esposa de Ló, transformada em sal, ecoa como um lembrete constante dos perigos da nostalgia, da nossa tendência a idealizar o passado e a nos apegarmos a padrões que já não nos servem. É como tentar navegar em um rio, olhando fixamente para a margem que já deixamos para trás. Corremos o risco de nos perdermos, de nos desviarmos do curso e de naufragarmos em águas turvas. Assim, a jornada onírica que iniciamos nos conduz a um ponto de inflexão, um momento de clareza em meio à névoa da incerteza. O sonho nos convida a abandonar as amarras do passado, a abraçar o presente com coragem e a construir um futuro alinhado com os nossos valores mais profundos.
É um convite para nos tornarmos os arquitetos da nossa própria vida, os protagonistas da nossa própria história, em vez de meros espectadores passivos. Portanto, preparemo-nos para o desfecho desta exploração, não como um ponto final, mas como um trampolim para uma nova jornada. A mensagem final que se aproxima não é uma conclusão definitiva, mas sim um convite à reflexão, uma semente plantada no solo fértil da nossa consciência, esperando para germinar e florescer em ações concretas e transformadoras. Que possamos acolher essa mensagem com o coração aberto e a mente receptiva, permitindo que ela nos guie em direção a um futuro mais luminoso e pleno de significado. Em meio às ruínas oníricas de Sodoma e Gomorra, encontramos mais do que uma advertência sobre a depravação. Descobrimos um espelho da nossa própria humanidade, com suas sombras e sua capacidade inata de redenção. A verdadeira essência do sonho não reside no fogo e enxofre da destruição, mas na chama tênue da esperança que persiste, mesmo nos recantos mais obscuros da alma. É um lembrete visceral de que, mesmo quando cercados pela escuridão, a escolha da luz permanece sempre ao nosso alcance. A imagem da cidade em chamas, tão vívida e perturbadora, serve como um catalisador para a introspecção. Ela nos força a confrontar as áreas da nossa vida onde a corrupção, sob suas diversas formas, se instalou. Talvez seja a corrupção da ambição desmedida que nos cega para o sofrimento alheio, ou a corrupção do apego que nos impede de seguir em frente e abraçar o novo, ou ainda a corrupção da autonegação que nos afasta da nossa verdadeira essência e nos aprisiona em uma existência inautêntica. A fuga de Ló, apesar de suas hesitações e imperfeições, representa a jornada essencial de cada indivíduo em busca da libertação. É o processo de abandonar os padrões de pensamento e comportamento que nos limitam, de romper com os laços que nos prendem ao passado e de nos aventurarmos em direção a um futuro mais alinhado com os nossos valores mais profundos. Essa jornada exige coragem, resiliência e, acima de tudo, a crença inabalável na nossa capacidade de transformação. E a esposa de Ló, transformada em sal, permanece como um símbolo poderoso da nossa luta contra a nostalgia, da nossa tendência a idealizar o que já foi e a nos apegarmos a memórias que nos impedem de florescer. Sua história nos lembra que o passado pode ser um valioso professor, mas jamais deve se tornar uma prisão. O verdadeiro desafio reside em aprender com as experiências passadas, sem nos deixarmos consumir por elas, e em mantermos o olhar fixo no horizonte do futuro. Portanto, ao despertarmos desse sonho ancestral, levemos conosco a mensagem essencial que ele nos transmite. A perdição não é um destino inevitável, mas sim uma escolha consciente. A redenção, por sua vez, está sempre ao nosso alcance, aguardando o momento em que nos decidirmos a trilhar o caminho da luz. Que possamos, a partir de agora, viver com mais consciência, mais compaixão e mais integridade, tornando-nos agentes de transformação em um mundo que tanto necessita de esperança e renovação. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos viver cada instante, na forma como nos relacionamos com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Que a chama da esperança jamais se extinga em nossos corações.